Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao canal Um Estudante TI, dando continuidade aos conceitos básicos de programação para concursos públicos. Nesse vídeo, vamos falar sobre a parte de depuração de programas, que é basicamente você encontrar e corrigir erros em um programa. E a gente tem, alguns erros de software, alguns tipos de erros de software. Tem erros relacionados à sintaxe. Considere se você tem, por exemplo, uma função chamada length. Essa é a forma correta de escrever length. E o programador vai lá e escreve no código length, trocando a ordem ali, né? Coloca o H antes do T. Isso, o compilador, ele vai dar um erro, que é esse erro de sintaxe, né? Erro de escrita, por estar escrito diferentemente do que a linguagem espera. E erro em tempo de execução. Quando um software é colocado para funcionar e ele exibe uma mensagem que está faltando memória, por exemplo, no seu computador para utilizar aquele software requer uma certa quantidade de memória e o seu computador não tem. Aí vai dar um erro de tempo de execução. Um erro de semântica é um erro relacionado à lógica. Considere que você tem uma função idade. Toda função, por conceito, ela tem que retornar um valor. E você pega e não retorna esse valor. A linguagem de programação, ela espera que seja retornada. E quando você não retorna esse valor, ele te dá esse erro de semântica, esse erro de lógica, né? Temos também, para testar esses erros, né, no programa, que facilita o teste e encontrar esses erros e corrigir, a gente pode utilizar alguns recursos da linguagem dos compiladores, né, dos editores de código, que são os breakpoints, os pontos de parada. Você pode colocar pontos de paradas no seu código de maneira que o editor vai executar o seu código até aquele ponto e você pode estar identificando os erros. E você também consegue saber, né, o fluxo de execução, qual o passo que o seu programa está seguindo, onde ele começa, o meio, onde ele termina. Então o breakpoint ajuda nisso. E também temos um conceito de programação orientada a eventos, que é uma programação relacionada a ações por parte do usuário. Um exemplo muito utilizado é quando o usuário clica em um botão. Um botão é um evento, né? Aí, conforme essa ação do usuário de clique, você pode estar executando determinada coisa. Então, isso está relacionado à programação orientada a eventos, né? Muitas linguagens de programação oferecem esse recurso, né? Como Java, C#. E temos também, relacionado aí nos conceitos básicos de programação, a parte de passagem de parâmetros. Nós temos aí dois tipos de passagem de parâmetro, uma passagem de parâmetro por valor e outra por referência. A diferença é que a passagem por valor, você, ao chamar uma função, você passa exatamente a cópia do valor. Por exemplo, uma idade 31, quando você passa essa idade para a função e há uma alteração ali, no caso a idade é acrescentada em mais um, ou seja, a idade é 32. Mas por você ter passado por valor e não por referência, ao você exibir a idade, ela ainda vai continuar mostrando 31, porque você passou uma cópia. Já na passagem por referência, você passa o endereço da memória do valor. Então, quando você declara uma variável idade 31, né, sabemos que toda declaração de variável é alocada numa posição em memória. Então,
o compilador ele sabe essa posição de memória que você alocou, e quando você chama uma função e ela altera esse valor, ela vai lá na referência e também atualiza. Então, quando você exibe a idade, após a alteração de mais um, ela vai exibir 32 para você na tela. Então, esse foi mais um vídeo aí dos conceitos básicos de programação. Aqui está a fonte de pesquisa que foi utilizada para fazer esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever nesse canal.